Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre direito civil. Vamos abordar nesse vídeo os principais tópicos a respeito do pagamento, tá certo? Vamos falar sobre o objeto do pagamento, sobre quitação, sobre local de pagamento, enfim, vamos conseguir abordar esse tema de uma maneira bem ampla. Pessoal, primeiro, do que se trata o pagamento em si? Bem, o pagamento ele vai ser, vai se configurar, né, como uma prestação que é firmada, né, entre o devedor e o credor. Então, o seu objeto vai ser essa prestação, vai ser essa incumbência que o devedor terá que arcar, né, com o credor para que a obrigação que foi firmada ela seja extinta, tá certo? E é importante a gente destacar, nesse sentido, que esse objeto deve ser rigorosamente obedecido. Por quê? O credor ele não é obrigado, pessoal, a aceitar nada que seja diferente daquilo que foi pactuado entre as partes quando do estabelecimento da obrigação, mesmo que o devedor lhe ofereça algo que seja mais valioso, tá certo? Nesse sentido, pessoal, o artigo 313, como vocês estão vendo aí na tela, ele é muito claro, né? O credor não é obrigado a receber prestação diversa daquele a devida, ainda que mais valiosa. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, tá certo? E, em razão dessa regra aí tão importante do direito civil, a modificação do objeto da obrigação, tá certo? Só vai poder ser realizada, objeto, né, do pagamento da obrigação, só vai poder se implementar, só vai poder ser realizada se o credor aceitar. Caso ele não aceite, se o devedor oferecer coisa diversa daquela que havia sido pactuada entre as partes, ele vai continuar em débito, tá ok? Outro ponto, pessoal, que vale a pena a gente destacar aqui é com relação ao pagamento de mais de um tipo de obrigação, né? De mais de um tipo de prestação, né? Portanto, um pagamento que é um objeto complexo. Como que a gente vai tratar dessa circunstância? Pessoal, para que o devedor ele se desonere por completo dessa obrigação, tá certo? Ele deve cumprir integralmente o objeto dos objetos que foram estabelecidos, tá ok? Para que ele possa aí, se ver livre dessa obrigação, ele tem que cumprir com tudo aquilo que foi estabelecido, tá certo? Nesse sentido, pessoal, o artigo 314 aí do Código Civil. Vamos proceder à leitura. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, imaginando um exemplo onde o devedor teria aí como encargo, né, como objeto de pagamento com relação ao credor, a entrega de um carro e uma casa, né? Eu disse um carro e uma casa, né? Vamos ficar atento aí a essa conjunção. Nesse caso, ele só vai se desonerar por completo dessa obrigação quando ele entregar o carro e a casa, ok? Então, é um pagamento, uma forma de pagamento aí com um objeto, como a gente pode identificar aqui, complexo, ok? Meus amigos, no caso um ponto importante a gente destacar aqui também, eventuais despesas com relação ao pagamento vão ficar a cargo de quem, tá certo? Essas despesas, gente, sempre vão ficar a cargo do devedor. O credor deve receber o objeto do pagamento limpinho na mão dele, tá certo? Sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de encargo, tá ok? Exceto se por algum motivo ele promover, né, ele der causa a um aumento das despesas que o devedor teria para realizar o pagamento da obrigação. Olha o que o artigo 325 ele fala para nós. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por falta do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, vamos imaginar um exemplo onde o credor estabeleceu primeiramente com o devedor que o bem, né, o objeto de pagamento de uma possível obrigação, de uma suposta obrigação, seria entregue no domicílio do credor. Vamos imaginar que o domicílio do credor fica aí a 2 km do domicílio do réu, onde o bem se encontrava. Vamos imaginar que após aí o estabelecimento dessa obrigação, o credor muda de ideia e pede para que esse bem seja entregue não mais no seu domicílio, mas em outro local, a 20 km de distância do domicílio do réu, melhor, do devedor, né? Nesse caso, sem dúvida alguma, houve um aumento aí, né, nas despesas que o devedor terá para realizar o pagamento. E assim,
nada mais justo do que o credor, visto que foi ele que deu causa, né, a arcar com esse ônus, tá certo? Com esse plus aí que a gente verificou, né, nessas despesas. Ok? Pessoal, importante a gente destacar também alguns aspectos aí que diferenciam dívida de dinheiro e dívida de valor. E fala um pouquinho também sobre cláusula de escala móvel. Pessoal, dívida em dinheiro é a dívida estabelecida em valor nominal, tá certo? É a dívida onde o devedor firma uma obrigação onde o devedor deve entregar R$100, R$1.000, R$500, tá certo? Então, é uma obrigação cujo pagamento é fixado em valor nominal, em valor de moeda, tá ok? Importante destacar, pessoal, que na dívida em dinheiro, o valor deve ser pago em moeda nacional, em moeda de curso forçado, tá ok? Essa é a regra. Existem lá alguns exemplos, algumas circunstâncias onde o pagamento pode ser feito em moeda estrangeira, como por exemplo quando se estabelece lá contratos de jogadores de futebol, trabalho de jogadores de futebol. A gente viu muitas essas circunstâncias aí mais pro final aí da década de 90, comecinho dos anos 2000. Nesse caso, é uma das exceções que a lei estabelece, onde o pagamento aí poderia ser vinculado em moeda estrangeira. Mas, para nós, né, a regra absoluta, né, de pouquíssimas exceções, é que a dívida em dinheiro deve ser paga em moeda de curso forçado. No nosso caso, né, atualmente, o real. Ok? Em contrapartida, pessoal, a gente tem também a dívida de valor, tá certo? Que vai ser aquela dívida que vai ser estabelecida tendo um determinado bem como objeto, o qual a gente só vai estabelecer um valor. Por exemplo, o devedor tem incumbência de entregar ao credor um carro no valor de R$100.000. O devedor tem incumbência de entregar ao credor 100 sacas de café avaliadas em R$30.000, né? Um exemplo. Ok? Então, o bem continua sendo aí, no caso, o objeto da obrigação. Apenas vai se atribuir um valor a ele, tá certo? Apenas vai se atribuir. Então, importante a gente ter aí esses conceitos em mente, pessoal, para a gente trabalhar um pouquinho a questão aí da aplicação da correção monetária. No caso da dívida de valor, pessoal, a possibilidade de aplicação aí da correção monetária, ela vai ser garantida desde o momento em que a obrigação foi firmada, tá ok? Então, por que se estabelece isso? Para que o credor não perca dinheiro, né? Para que o credor que o bem que está sendo estabelecido aí como objeto da obrigação não traga para o credor um prejuízo, né? Que ele não perca o valor do bem que está sendo adquirido. No caso da dívida em dinheiro, haveria de ter aqui, né, entre credor e devedor, o estabelecimento da cláusula de escala móvel, ou seja, aquela cláusula que estabelece, né, que credor e devedor vão aplicar correção monetária nos valores que são estabelecidos aí como objeto da obrigação, tá certo? Mas para que ela possa ser cobrada, ou seja, que a correção monetária possa ser exigida, ela deve ter sido estabelecida previamente entre as partes, ok? É o que o artigo 315 fala para nós, ó. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal. Pelo valor nominal, é o valor que foi estabelecido na obrigação. Salvo disposto nos artigos subsequentes, né? E o artigo 316 é muito claro. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas, né? Aqui ele se refere simplesmente à correção monetária, né? A garantia do valor de compra do objeto de pagamento aí da obrigação. Tá certo? Pessoal, a respeito ainda do objeto da obrigação, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que prova o pagamento, tá certo? Aquilo que prova o efetivo cumprimento desse objeto da obrigação. Isso se dá através, pessoal, a maioria das vezes através da quitação. O que é quitação, pessoal? É o chamado recibo, né? É um escrito feito unilateralmente pelo credor, né? Onde ele vai admitir, ele vai determinar, né? Vai deixar isso público, que o devedor efetivamente cumpriu com o objeto da obrigação, tá certo? A quitação, né, a garantia da entrega da quitação, é um direito estabelecido ao devedor, para que ele possa
se proteger, né, de eventuais cobranças indevidas dessa obrigação da qual ele já é absolutamente adimplente. Né? E quem determina isso? O artigo 319 do Código Civil. Vamos lá. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dado. Então, enquanto o credor não lhe fornecer a regular quitação, o devedor, inclusive, pode se recusar a pagar, sem que lhe seja imputado qualquer tipo de consequência. Né? Importante a gente destacar isso aqui. Meus amigos, se esse documento, né, esse recibo, essa quitação, né, esse documento, aí, como eu disse, né, feito unilateralmente pelo credor, ele tem algum tipo de requisitos, né, que devem ser estabelecidos, o artigo 320 ele é bem claro. Né? Olha lá o que ele estabelece. Vamos lá para a tela, vamos dar uma olhada. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Então, o que a quitação ela vai ter que estabelecer? Primeiro, ela pode ser feita, né, por instrumento particular, né, sempre por instrumento particular, pode ser feita também por instrumento público, dependendo aí da vontade das partes. Mas não há exigência legal para que ela o seja. Então, ela pode ser feita por um simples documento particular. Tá? E o que ela vai constar, pessoal? O valor da dívida, a espécie da dívida que foi estabelecida, tá certo? O nome do devedor, sua qualificação, né? O tempo, né? A data em que o pagamento foi efetuado e o local, tá certo? E, evidentemente, a assinatura do credor para dar fé, né? Naquele documento que está sendo assegurado ao devedor, né? A quitação do objeto da obrigação, tá certo? E se porventura, pessoal, faltar aí algum desses requisitos que eu falei, que estão estabelecidos aí no artigo 320, o parágrafo único desse mesmo artigo ele vai nos socorrer. Olha que interessante, ó. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ok? Então, se mesmo que o recibo aí, o instrumento de quitação, ele não estiver completo, tá certo? O juiz vai analisar e vai ver que se deduzir, né, que a dívida foi paga, essa quitação vai ser assegurada, tá certo? Ao devedor. Ok? Galera, vamos também tratar um pouquinho a respeito aí do recibo genérico, tá certo? É importante a gente falar um pouquinho sobre ele. Isso aqui é um ponto que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse recibo genérico, pessoal, ele pode não ter validade, ok? Tem que se buscar da plena e total quitação da dívida que está sendo estabelecida, né? Com valor, com as cláusulas que foram estabelecidas, o prazo certinho, né? Não pode estabelecer lá um recibo geral, dou plena e total quitação da dívida. Não, né? Isso aí pode se tornar uma coisa um pouco abrangente, né? Porque se esse recibo não corresponder à realidade, o credor pode, de alguma forma, aí, exigir do devedor o cumprimento da obrigação, né? Então, é importante que o recibo de pagamento ele seja feito de forma completa, né? Estabelecendo o valor que está sendo pago, qual a data, o local, né? Para que não haja nenhum tipo de problema, não haja nenhum tipo aí de intercorrência, tá certo? Importante também, pessoal, olha o que o enunciado número 18 aí da Jornada de Direito Civil fala para nós, ó. A quitação regular, referida no artigo 319 do Código Civil, engloba a quitação dada por meios eletrônicos ou por quaisquer formas de comunicação à distância, assim entendida aquela que permite ajustar negócios jurídicos e praticar atos jurídicos sem a presença corpórea simultânea das partes ou de seus representantes. Então, qualquer meio eletrônico aí que seja viável, meio eletrônico que seja cabível, também poderá ser utilizado como instrumento aí de quitação de uma eventual obrigação. E prova testemunhal, meus amigos, pode dar efetiva quitação de dívida? Olha, é uma situação que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, né? Dependendo do caso em concreto, da solidez do depoimento que vai ser apresentado, pode ser que sim, ok? Pode ser que sim. Mas é uma circunstância que a gente vai ter que analisar conforme cada caso em concreto. Sem dúvida alguma, não é o melhor das situações, o melhor dos ambientes, né? Em regra, é importante que essa quitação seja dada por escrito para que o devedor tenha aí uma maior segurança. Tá ok? Falando um pouquinho, né, a respeito da quitação, falamos então um pouquinho da principal forma aí de comprovação do pagamento.
Vamos falar um pouco sobre as presunções agora de pagamento, tá ok? Bem interessante aqui esse ponto. Vamos lá, ó. Qual que é a primeira presunção de pagamento, né? Se presume que o devedor está absolutamente quite com relação ao objeto da obrigação, né? Primeiro, quando a dívida ela é representada por um título de crédito e esse título se encontra na posse do devedor. Ok? Nesse caso, vai se presumir que a dívida foi quitada. Olha o que o artigo 324 fala para nós. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, né? Então, é uma presunção que se estabelece. Agora, meus amigos, é uma presunção relativa, ok? Admite prova em contrário. Importante a gente destacar isso aqui. Olha o que o parágrafo único do mesmo artigo 324 ele fala para nós. Ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Então, o devedor alegou que ele quitou a obrigação porque ele está de posse aí do título, né, do instrumento aí que materializa a obrigação. Se o credor, passado dentro desses 60 dias, conseguir comprovar que de fato o pagamento não foi feito, que esse título está aí nas mãos do credor, melhor, do devedor, por algum meio não seja o pagamento, ele poderá exigir, né, que esse cara cumpra com a sua parte dentro do objeto da obrigação, ok? Olha só nesse acórdão, pessoal, esse trechinho assinenta, né, melhor dizendo, né, de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Importante isso aqui, ó. Olha lá que interessante, ó. Olha aqui, ó. O artigo aqui, pessoal. De acordo com o que dispõe o artigo 324 do Estatuto Civil, a posse dos títulos com o devedor induz presunção de quitação. Prova em sentido contrário que o prometido credor não foi realizado. Então, daqui, a gente consegue deduzir duas coisas, né? Que a regra é que, se o devedor está de posse aí do título da obrigação, do título de crédito, vai se presumir que ele tenha efetivamente quitado essa obrigação. Agora, é possível o credor comprovar, né, que esse pagamento não foi feito. Galera, se porventura o credor perde aí o título da obrigação e o devedor quer efetuar o pagamento e não consegue, né? Ele tem medo, porque ele não vai ter aí um documento que vai conseguir comprovar de fato, né, que ele cumpriu, né, um documento que vale para terceiros, né, que ele cumpriu efetivamente, integralmente o objeto da obrigação. Como que isso vai se resolver? Olha lá. A gente tem uma solução estabelecida pelo Código Civil, tá? E uma outra estabelecida pelo novo CPC. Primeiro, olha o que o artigo 321 fala para nós, que é a solução estabelecida pelo Código Civil, né? Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Maravilha, né? Perante o credor, está tudo resolvido. O credor vai fornecer uma quitação, né, um recibo, e ele vai poder exigir desse devedor, novamente, essa obrigação. Agora, e se um terceiro, né, encontra esse título e vai buscar exigi-lo do devedor? Como que isso vai se resolver? A gente vai ter uma bela dor de cabeça, né? Nesse caso, pessoal, o que se estabelece? Entra com uma ação própria buscando, né, a declaração da nulidade desse título, tá certo? Cita o credor e cita, né, outros interessados. Como que a gente vai fazer isso? Uma citação por edital, né? Se presume que todos têm ciência que está se declarando a nulidade desse título. Aí, nesse caso, com essa sentença, o devedor aí vai ter a segurança que terceiros não vão poder exigir o pagamento dessa obrigação. Tá ok? Galera, e quando o pagamento é feito em cotas periódicas, em parcelas? Olha o que o artigo 322 fala para nós. Ó. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, se eu tenho lá 10 prestações e eu tenho um complemento de pagamento da nona, se presume que as demais já foram absolutamente quitadas. Agora, é uma presunção relativa, tá certo? É uma presunção relativa. É cabível ao credor comprovar que esse pagamento não se deu. E por fim, pessoal, quando a gente tem aí uma dívida que tem o capital principal, né, e uma dívida que está sendo remunerada com juros, tá certo? Quando a gente apresenta o pagamento, né, apresentar o valor que está sendo utilizado para o pagamento, o que vai ser descontado primeiro? Galera, o artigo 323, ele vai estabelecer uma regra que é importantíssima, né?
Primeiro, quando a gente tem aí um pagamento, uma situação dessa por fórmula Rey, quando a gente apresenta o dinheiro, primeiro vai se quitar os juros contratuais que foram estabelecidos. O que sobrar vai ser utilizado para a quitação do montante, do capital da dívida em si. Isso fica muito claro quando a gente analisa, por exemplo, aqueles empréstimos bancários, né? A gente pede lá um extrato detalhado, né? Se mostra certinho, está sendo utilizado para pagar de juros, de taxas contratuais e o que está sendo abatido no montante principal. Agora, se der uma quitação absoluta, tá certo? Uma quitação que não faça essa ressalva, vai se presumir em favor do devedor e os juros também já foram pagos. Olha o que o artigo 323 ele fala para nós. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Então, é importante o credor ficar atento. Quando ele está diante de uma dívida onde o devedor tem a obrigação aí de remunerar juros, o pagamento desse deve ficar absolutamente ressalvado, tá certo? Ele deve ser feito de maneira aí primeira do que com relação ao montante da obrigação. Tá certo? Maravilha, meus amigos? Vamos falar agora um pouquinho também, falando de obrigação, né? De pagamento, a respeito do local do pagamento. E aqui a gente vai se valer, né, de uma figura das mais conhecidas aí da nossa televisão, né? Um programa absolutamente sucesso até hoje, né? Que é o Chaves. E a gente vai utilizar dessa relação aí tão famosa do seu Barriga e do seu Madruga, tá certo? Para estudar regras referentes ao local do pagamento. Primeiro, olha o que o artigo 327, que trata do tema, ele regulamenta. Ó. Efetuar-se ao pagamento no domicílio do devedor. A regra, pagamento no domicílio do devedor. Salvo se as partes convencionarem diversamente, ok? Ou, se do contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Galera, a regra geral, portanto, é o pagamento do domicílio do devedor. Lembra lá para quem assistia a Chaves, né? O seu Barriga, né, ia cobrar o aluguel do seu Madruga. Muito embora ele não recebesse, né? Uns 14 meses de aluguel lá para ser pago, né? Mas o credor, seu Barriga, ia até o domicílio do seu Madruga, né? Domicílio do devedor, para procurar receber. Essa é a regra geral estabelecida pelo Código Civil, ok? Agora, essa regra pode ser relativizada? Pode, sem problema algum. Primeiro, se as partes convencionarem de forma diversa, né? Essa regra vai ser alterada. Também, pessoal, pode ser estabelecido, né, se o contrário resultar, inclusive, da vontade da lei. Vamos imaginar quando a prefeitura, por exemplo, estabelece um determinado tributo, né, estabelece lá que o IPTU tem que ser pago no departamento de tributos da prefeitura. Então, o contribuinte, para que possa se ver livre dessa obrigação, deve se dirigir até a prefeitura para efetuar o pagamento. Então, o domicílio do credor, ok? Ou, se da natureza da obrigação se resultar essa característica, né, diferente aí, o pagamento não ser feito no domicílio do devedor, mas sim do credor, né? Ou em outro local, né? Por exemplo, o contrato de empreitada, tá certo? Se estabelece que nesse contrato, nessa modalidade contratual, melhor dizendo, o pagamento deve ser feito na obra, tá ok? Nem no domicílio do credor, nem no domicílio do devedor, tá certo? Mas a regra geral estabelecida no Código Civil é a dívida querable ou quesível, tá certo? Só lembrar do seu Barriga e do seu Madruga, ok? Dívida querable é a regra, pagamento feito no domicílio do devedor, seu Barriga procurando receber o aluguel do seu Madruga, na casa do seu Madruga, tá certo? Em contrapartida, pessoal, a gente tem a dívida também chamada portábil, que é aquela que vai ser paga no domicílio do credor, tá certo? Que, né, pode se dar em diversas circunstâncias, né? Apenas um exemplo, quando a gente contrai um empréstimo bancário em um determinado banco, né, e a gente vai pagar, né, as parcelas desse empréstimo no próprio banco, ok? Então, nesse caso, a dívida é uma dívida portábil, ou seja, o pagamento vai ser feito no domicílio do credor, ok? Galera, se o contrato, porventura, ele estabelece aí mais de um local para pagamento, como que essa circunstância ela vai se resolver? Olha o que o parágrafo único do 327 fala para nós. Ó. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, nesse caso, pessoal,
O credor vai escolher qual local que ele vai optar por receber, tá certo? E vai procurar notificar, cientificar, né? Trazer a ciência do devedor a respeito desse ato, tá ok? E se porventura o pagamento não puder ser feito no local que foi estabelecido? O devedor vai ficar no prejuízo? O credor vai ficar no prejuízo? Olha lá o que o artigo 329 fala para nós. Correndo um motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, evidentemente, né, acontece uma circunstância absolutamente imprevisível, né? O devedor não consegue chegar na casa do credor, vamos imaginar, né, que o pagamento tem que ser feito na casa do credor, no domicílio do credor. E o devedor não consegue chegar até lá, em razão de uma manifestação que está acontecendo nas ruas, o trânsito está impedido, né? Nesse caso, pode se estabelecer um outro local, né, para que o pagamento seja feito, sem que haja prejuízo aí para as partes. Mas sempre quando a gente tratar de uma circunstância imprevisível, né, como esse exemplo que eu falei da manifestação, uma doença, um acidente, uma situação aí, um fenômeno natural, enfim, umas circunstâncias aí que tem que ser analisado com muito cuidado, de acordo com o caso concreto. Tá ok? Importante, pessoal, se o pagamento está relacionado aí a um imóvel, a tradição do imóvel, tá certo? Ou alguma coisa relacionada a um imóvel, o pagamento tem que ser feito no local onde está situado o bem, tá certo? O bem é objeto do contrato. Quem estabelece isso? Artigo 328, olha lá. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Ok? Então, se a gente estiver tratando de imóvel, né, o imóvel for o objeto da obrigação aí, o pagamento vai ser feito no local onde ele está situado. Tá ok? Agora uma regra interessantíssima, pessoal, é a que diz respeito aí ao artigo 330. Olha lá, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Galera, se o credor estabeleceu no contrato, né, que o pagamento deveria ser feito no seu domicílio, né, e primeiro mês o devedor vai para o seu domicílio, no segundo mês ele pede para o credor ir na sua casa, né, na casa do devedor, o credor aceita, vai lá, no terceiro mês faz dessa forma também, no quarto mês, no quinto mês, enfim. Isso se torna um hábito. E o credor não se importa, né? Se isso acontecer, vai se presumir, né, que o credor simplesmente renunciou a essa cláusula referente ao local de pagamento. E nesse sentido, não há nenhum tipo de problema em se alterar o local onde ele está sendo feito, tá certo? Tem que se procurar analisar a intenção das partes, né? Há uma regra muito importante no direito civil, que é o venire contra factum próprio, né? Tem uma decorrência aí da cláusula geral da boa-fé objetiva, do princípio da boa-fé objetiva. Então, a parte não pode procurar se beneficiar, né, de um ato que ela deu origem, que ela praticou, né? Ela não pode agir de uma forma e depois alterar essa forma buscando ter algum tipo de benefício. Não. Se o credor ele aceitou essa modificação aí no local do pagamento, mesmo que implicitamente, se dirigindo até o domicílio do devedor, ele nada vai poder alegar em sentido contrário, né? Falar que o devedor está em mora, que o devedor não efetuou o pagamento no local correto. Não, né? Ele agiu de forma a demonstrar para o devedor que para ele não tinha problema em ir até a sua casa para receber o pagamento, né? Agindo diferente, ele vai estar agindo contra as suas próprias atitudes, vai estar contrariando o princípio da boa-fé objetiva, né? Então ele vai estar agindo, né? É uma forma de se contrariar esse brocado latino, aí, o venire contra factum próprio, né? Agir contra fato próprio. Não é possível, a lei não vai permitir esse tipo de circunstância, porque seria, sem dúvida alguma, uma ofensa a esse princípio, uma ofensa a essa regra aí, cristalizada também no artigo 330 do Código Civil, certo? Galera, com relação ao tempo de pagamento, ok? Como que vai se configurar? Primeiro, né, o pagamento ele vai ser feito até a data que foi estipulada pelas partes, tá? Agora, com relação ao horário, há alguma limitação que é estabelecida? Olha, a lei não trata nada a respeito, mas, por exemplo, se a gente estiver diante de uma obrigação de a gente tem que pagar alguma loja, né, ou algum título que é pago em banco, né, ou alguma obrigação relacionada ao Poder Judiciário, a gente vai respeitar esses horários convenientes, né?
os horários sejam convenientes a essas instituições. Por exemplo, o comércio, horário de funcionamento do comércio normal. Os bancos, horário que é regulamentado, né? Funcionamento bancário. Poder judiciário, da mesma forma. Agora, se a gente estiver tratando de pessoas em geral, obrigação credor-devedor, pessoa natural, não há uma regra específica. Agora, sempre é importante a gente analisar a circunstância com bom senso, né? O credor, o devedor, procurar estabelecer esse pagamento de uma forma de bom senso, né? Muito embora não haja uma regra específica que esse pagamento tem que ser feito até durante o expediente comercial, nada disso, ok? Mas se procura de alguma forma garantir, estabelecer que as partes ajam sempre com bom senso, ok? Importante a gente destacar isso aqui. Galera, passado o prazo, finalizado o prazo, o devedor vai estar em mora, ou seja, vai estar em débito, ele vai estar inadimplente com relação ao credor. Olha o que o artigo 397 fala para nós. Ó. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora ao devedor. Ok? E no caso das obrigações condicionais, né, aquelas que vão se estabelecer durante a ocorrência de um evento futuro e incerto. Para que o devedor, pessoal, possa estar em mora, é necessário que ele tenha ciência que a condição se estabeleceu, que ela ocorreu, ok? É o que o artigo 332 fala para nós. Ó. As obrigações condicionais cumprem-se na data de implemento da condição, cabendo ao credor a prova que deste teve ciência o devedor. Ok? Importante a gente destacar isso aqui. E para a gente já encerrando, pessoal, pode haver o pagamento antecipado da obrigação, vencimento antecipado, melhor dizendo, da obrigação? Olha o que o artigo 333 fala para nós. Ó. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, né? No caso do devedor, então, entrar numa situação de falência, ou no caso de insolvência civil mesmo, ele não ter bens para arcar com as suas obrigações, né? Vai haver a possibilidade de vencimento antecipado da obrigação. Mesmo que essa ainda não tenha sido, o seu termo, né, ainda não tenha sido atingido, ou a condição, né, no caso de uma obrigação condicional, não tenha aí se operado. 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, tá certo? Vamos imaginar que o bem que foi dado em garantia pelo devedor por cumprimento da obrigação já tenha sido penhorado por um outro credor relacionado a alguma outra dívida, né? Alguma outra circunstância aí que está sendo cobrada. Se isso acontecer, tendo em vista que o credor vai perder a sua garantia, ele também vai poder executar antecipadamente o objeto dessa obrigação, ok? E o 3, pessoal, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, que de jussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Aqui é o seguinte, pessoal, o devedor, ele estabelece um determinado bem como garantia, e esse bem se desvaloriza, por exemplo, né? Nesse caso, pessoal, o que o credor vai fazer? Ele vai notificar o devedor e falar, o bem que você me deu aqui como garantia já não tem mais o mesmo valor da época, então apresenta mais alguma coisa para reforçar essa garantia que você me deu, para que eu tenha absoluta certeza que eu não vou tomar prejuízo. Caso contrário, eu vou cobrar antecipadamente a obrigação, né? Ele pode fazer isso. Ou, por exemplo, se o devedor tiver indicado uma determinada pessoa como fiadora da sua dívida, e essa pessoa venha a falecer, ok? São circunstâncias onde, primeiro, o credor vai notificar o devedor a reforçar essa garantia, a substituir o fiador, apresentar um outro bem. Se ele não se manifestar, não agir dessa forma, a obrigação, tá certo? Vai ter o seu vencimento aí antecipado, tá ok? Importante a gente destacar isso aí. Galera, por fim, só para a gente falar um pouquinho sobre o artigo 331. Olha que interessante, ó. Obrigações em convencimento imediato. Salvo disposição legal contrária, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigir imediatamente. Então, se na obrigação não tivesse sido estabelecido um prazo para pagamento, o credor pode exigi-lo de imediato. Evidentemente que ele vai ter que esperar, né? A questão do bom senso, né? Ele vai ter que analisar um prazo que seja mínimo aí, para que o devedor ele possa arcar da melhor maneira com a obrigação, tá certo? Agora, importante, pessoal, quando a obrigação não trata aí, não estabelece um prazo para pagamento, que o credor ele notifique, que ele avise o devedor
que ele quer receber. Então ele pode fazer isso através de uma notificação judicial, notificação extrajudicial, né? A judicial feita por um processo próprio, judicial, corre no fórum. A extrajudicial feita através de cartório, ok? Cartórios extrajudiciais, cartório de registro de imóveis, cartório de registro de títulos, enfim, né? Ou através de uma ação própria, né? De se buscar o recebimento desses valores, que é uma ação de cobrança, né? Então, a partir do momento que o credor pede a citação do devedor e o devedor é citado, se considera que a partir dali ele já está sabendo que o credor quer receber, tá certo? E, em regra, o prazo para oferecimento de contestação é considerado como prazo para legítimo pagamento por parte do devedor, ok? Meus amigos, com relação a essa primeira parte de pagamento, né, sobre essas regras específicas, era isso que a gente tinha para tratar com vocês. Espero que todos vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, a gente está à disposição. Interajam conosco através do nosso canal, nesse canal no YouTube, através da nossa fanpage aí no Facebook, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima.